senhora de casa, amigo de casa, preste muita atenção, hein? Preste muita atenção a essa mensagem. Olha só, Provérbios capítulo 18, versículo 14. O espírito do homem o aliviará na sua enfermidade. Tem muitas pessoas que não pegaram o coronavírus. Sim. O senhor não pegou, nem eu peguei, pelo menos que eu saiba. Que nós sabemos, estamos livres. Eu nunca fiz teste também, mas graças a Deus eu acho que nunca peguei. Como muita gente também não pegou até agora. Sim. Ou há aquelas que já pegaram, aquelas que contraíram e já até foram curadas. Sim. Já até recuperadas. Por exemplo, a minha tia, ela trabalha na área da saúde e acabou contraindo o vírus, ela e o seu esposo, mas graças a Deus já recuperou. Conheço algumas pessoas também que já se recuperaram. Ela se recuperou, o marido dela também já se recuperou. Só que isso aqui é interessante. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade. Sim. Ou seja, a enfermidade, ela bate. A enfermidade, dependendo da enfermidade, dizem que o coronavírus, ele tira o apetite. Por isso que a pessoa, ela cai, por isso que derruba. Tira o paladar, Tira o paladar, a pessoa não tem fome, aí se não come, vai enfraquecer. Só que a Bíblia diz que o espírito do homem alivia. O espírito do homem tira aquele peso, aquela dor, aquela carga, e principalmente, pastor Eves, o mal na mente. Eu comentei com o senhor aqui em off que eu vi na televisão, recentemente, um homem, ele dando o seu depoimento na televisão, ele falou que quando ele ficou sabendo que ele tinha pegado o coronavírus tinha chegado até ele, a primeira coisa na cabeça dele foi: pronto, morri, estou morto, vou morrer. Uhum. Então, esse tipo de pessoa, ou esse tipo de situação, essa pessoa, ela já está abatida, ela já estava abatida. Quando vem a enfermidade, por isso que a enfermidade, ela vence algumas pessoas. A enfermidade, ela consegue ter maior êxito sobre a pessoa por causa do estado de espírito. Pastor Emerson, eu já ouvi falar, eu não sou médico, mas já ouvi falar de médicos, que até o remédio, ele só funciona, ele só causa efeito de acordo com o estado de espírito da pessoa. Se a pessoa estiver abatida, nem os remédios eles conseguem surtir efeito. Eu ia até comentar nessa situação, que eu vi um médico comentando a respeito disso. Quando a pessoa tem essa esperança, né? Que é um espírito quando está de pé, animoso, está com esperança. Até o remédio ele surte um efeito totalmente diferente. Mas aonde o inimigo ganha, pastor Osias, e quando se trata dessa área, eu me lembro de um filme secular chamado Troia. Ali se lembra do cavalo de Troia, né? E trazendo-se para esse entendimento, como é que eles conseguiram ganhar a batalha? Eles conseguiram infiltrar dentro da cidade. Então eles conseguiram ganhar a batalha de dentro para fora. É isso que a pessoa tem que entender. Quando o espírito se abate, a doença, o inimigo começa a ganhar dela de dentro para fora. Por quê? Porque penetrou, entrou, abateu, derrubou. A Bíblia diz, quando Deus falou a Ezequiel, põe-te de pé, que eu falarei contigo. Aí a Bíblia diz que vem um espírito da parte do Senhor, coloquei de pé. Então, para que nós possamos vencer, o nosso espírito jamais pode se abater, pastor. Como o senhor mesmo está falando aí, o espírito da pessoa, ele traz o alívio. Quando está de pé, quando está com esperança, quando está com fé. E a pessoa doente. Mas tem pessoas, enferma, que sem estar doente, já estão abatidas. Ela já imagina-se doente. Né? Já se vê doente. Já se abate. Se sente com sintoma. Sim, é isso se mesmo. Se sente mal e está ali, meu Deus, será que vai ser agora? Será que eu vou morrer? E aquela questão. Uma das mensagens do pastor, um tempo atrás, foi tem certas pessoas que sofrem por antecipação. A pessoa já sofre por antecipação, porque o espírito já não está dessa maneira preparado, só nos sintomas, ameaças ao redor já se abate. Já acha que é isso, já acha que é aquilo, e aí pronto, pastor. Mas ao espírito abatido, quem o levantará? O coronavírus, ele atinge o corpo, não atinge o espírito, não atinge a alma. O que atinge o espírito e a alma é a dúvida, o medo, o pânico. São essas coisas que atingem o espírito do homem e que levam ele a bater. Então, se o espírito se deixa abater pelo medo,
pelo pânico, que no momento em que vivemos, que existe os, como se diz, aqueles que têm, vamos falar assim, a língua doce, para falar caos, para sempre mostrar o pior, parece que o mundo vai se acabar, parece que vai todo mundo morrer. Parece que tem prazer nisso. Tem prazer de ver as pessoas com medo. E eu tenho andado às vezes em algumas situações e eu vejo algumas pessoas que elas andam assim, ó. Sim. Tem algumas pessoas que estão andando desse jeito. Você vai falar com a pessoa está assim, ó. Ela está num estado de nervo muito grande. E, lógico, algumas pessoas não vigiam, não tomam cuidado, não se policiam, acordam pela manhã, ao invés de fazer uma oração, abrir a sua Bíblia, falar com Deus, fortalecer o seu espírito. Uma palavra como essa. Sim. Deus não mudou, Deus é comigo, Deus é com a minha família, Deus vai me guardar, esse coronavírus não vai destruir, não vai acabar com a minha história, não é o último problema não, esse aí é mais um que vai cair por terra, como o pastor Emerson bem disse aí, com relação a Davi. Então essa pessoa se levanta pela manhã, e aí ela vai para o seu trabalho, quem tem que ir para trabalhar, tem algumas pessoas que tem que, infelizmente, tem que estar lá na luta, outros podem ficar em casa, tem uma condição melhor, tem reservas para ficar em casa. Mas eu penso até que as que tem que vigiar, as que ficam em casa. Porque quem sai, está na rua, está no trabalho, está fazendo alguma coisa, está envolvida, está numa atividade, e ela não está se envolvendo tanto ali com as coisas. Mas quem fica em casa, está ali, é na televisão, é isso. E infelizmente tem algumas mídias que elas fazem de tudo para causar o medo, para causar o pavor nas pessoas. E aí a pessoa, como é que ela, se ela fizesse esse processo que eu estou falando para o senhor, acordar pela manhã, ler a Bíblia, fazer uma oração e deixar para ver notícia lá pela tarde, não tem problema ver notícia. Ouvir a notícia depois de estar forte, sim, depois de estar firme, depois de estar com o espírito para cima, aí nada bate, pastor Emerson. Será tipo uma blindagem, Uma blindagem. Pastor? A Bíblia diz que devemos ter o escudo da fé para nos proteger do dardo inflamado do inimigo. Infelizmente hoje essas notícias, na maioria delas, têm sido dardos inflamados, que está abatendo a pessoa, está desanimando a pessoa. O senhor comentando, pastor, eu me lembrei do caso de Ana, porque ela não tinha condições de ser mãe ainda, o espírito dela se abateu de tal maneira que ela não comia mais, ela só chorava, entrava em desespero, de tal maneira que o esposo viu Ana naquela situação. E a Bíblia diz que ela entrou no templo, se alimentou, entrou no templo, chorou, falou muito com Deus. E a Bíblia diz que quando ela terminou a oração, foi falar com o sacerdote, o semblante já não era mais o mesmo. O Espírito fortaleceu. Então o recurso fortalecer o Espírito para não se abater é oração, é meditação na palavra, é se renovar em Deus. A Bíblia diz no Salmo 45, é encher o coração com palavras boas. E aí sim, pastor, jamais ela vai se abater diante das circunstâncias. Quando ela está de pé, crendo em Deus, ela tem a certeza que existe um Deus todo-poderoso e muda a situação. E tem situações que a pessoa está se abatendo tanto que está começando a dar delírio. Sim. Pessoas ficar meio paranoicas. Eu já ouvi falar casos de pessoas que estão passando álcool no nariz. Porque ela acha que, meu Deus, já vou matar aqui no meu nariz. De desespero. De desespero. Pastor, eu vi uma situação, não cortando o senhor, de uma suspeita de alguém que conhecia, que estava ali com os sintomas, a pessoa já queria tomar um remédio, só porque conhecia a pessoa, já queria tomar um remédio. Olha desespero. 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 A gente temos que se precaver, o pastor Emerson estamos aqui sem máscara, porque nós estamos aqui no estúdio, estamos, uma distância considerável. É importante usar máscara, é importante fazer tudo o que o Ministério da Saúde nos orienta a fazer. Mas se Deus não guardar, pastor Emerson. Pastor, eu estava falando com o irmão, foi quarta-feira na igreja, não, sexta-feira agora. Eu estava falando com ele, ele chegou, falando, pastor, parou de novo os cultos, explicando a situação. Aí ele falou assim, pastor, é preciso usar máscara, Eu falei, irmão, é preciso. Mas eu lhe digo uma coisa, você pode usar máscara, pode vestir aquela roupa de astronauta, pode andar todo empacotado na rua, mas se Deus não te guardar, a Bíblia diz que em vão trabalha o sentinela. Se o senhor não vigiar a casa. A gente, por exemplo, tem casos que a gente vai ouvindo os depoimentos pela internet,
de pessoas que pegaram o coronavírus e que viviam constantemente com altíssimo cuidado, sempre de máscara, no álcool em gel, entendeu? Sem aglomerar e acabaram pegando. Sim. Entendeu? Então, tem casos que é Deus, só Deus, nós vamos fazer a nossa parte, nós respeitamos, a igreja está respeitando a risca, tudo que está sendo feito, mas a igreja, o papel nosso aqui, pastor Hermes, é esse, é de falar o seguinte: Deus guarda, Deus protege, Deus cura, Deus continua o mesmo, Jesus Cristo continua o mesmo. Se você, meu irmão, se manter com o seu espírito avivado, na fé, para cima, independente de qualquer coisa, nada te derruba. Porque o espírito do homem aliviará. Não vai fazer com que nada, porque não só existe coronavírus, existe pneumonia, existe dengue, existe zika vírus, existe gripe, existe resfriado, existe câncer, existe tanto tipo de males, mas que todos eles, diante de uma pessoa para cima, avivada, cheia de Deus, ela consegue vencer, ela consegue sair daquela situação, ela consegue superar tudo, porque o seu espírito tem o antídoto. Pastor, eu conversei recentemente com a minha mãe e até comentávamos a respeito disso. Tem pestes, doenças muito mais contagiosas e até mais fortes que o coronavírus. Muito mais. Verdade. Né? Só que é o que nós estamos falando. O que faz a diferença é nós termos Deus na nossa vida. O senhor comentando, me lembrei de Paulo na ilha de Malta. A Bíblia diz que quando ele foi preparar ali o fogo, tinha uma serpente que o pegou, o picou, as pessoas esperando ele morrer, ele desfalecer, mas a Bíblia mostra que não teve efeito sobre ele. O veneno da serpente não teve efeito sobre a vida de Paulo. Porque Paulo era o homem de ferro? Não, porque Paulo tinha um espírito de pé. Claro, temos que ter prudência, já vi até, Sim. Existe louco para tudo. Não. Tá? Entra lá numa jaula cheia de serpente, Não, isso aí é tentar a Deus. Eu preguei isso né? um dia na Isso é internet. tentar a Deus. Só que nós, quando cremos em Deus, temos Pastor Emerson, senhora de casa, amigo de casa, preste muita atenção.